Começou a gravar. Compartilhar a tela. Perfeito. Então, eu venho aqui, só para não instalar nada no meu computador, né? Venho, Colab Research. Aí eu vou aqui no Colab e inicio um novo notebook, tá? Se eu quisesse usar o mesmo recurso no meu computador, a gente já tinha comentado isso antes, mas não chegou a mostrar. Eu instalo, por exemplo, eu instalei aqui a Anaconda. Então, se eu abrir o Anaconda, ele está abrindo aqui o Anaconda, ele vai me dar a possibilidade de ter um ambiente semelhante a esse aqui, ó. Só que vai ser localmente no meu computador, tá? Então, só mostrar que os ambientes são semelhantes. Aí depois eu deixo aberto aqui e carrego do Anaconda, só para vocês verem. Então, se eu quiser fazer localmente, eu faço localmente também. O Anaconda é uma plataforma que ele tem o Python, né? Então, ele tem uma interface gráfica que ela conecta com o Python. Enquanto ele está abrindo aqui, ele vai abrir, já abriu, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, como ele tá compartilhando a tela, ele está mostrando com os ícones grandes. Ficou meio esquisito isso aqui, mas demora um pouquinho também para ele ainda tá carregando, tá? Deu uma travadinha aqui porque ele é um pouco pesado. O que que tá demorando? Eu quero só descer aqui, só que tá travado meu. Só um segundinho. Ele ainda tá. Ai, acho que agora vai. Ele não tá descendo aqui, gente, mas deixa eu ver se eu consigo acessar de outra forma. Esse aqui de cima é a Anaconda. Eu não estou conseguindo acessar aqui, mas tem um aqui, ó. Não é o Jupyter Lab, ao lado desse tem o. Algum pau aqui. Vou fechar de novo, a gente vai fazendo lá, eu abro, depois, que ele aparecer, eu mostro para você. Mas lá tem a opção Jupyter Notebook, ele vai abrir uma coisa parecida com isso, tá? Bom, mas o que que a gente tinha falado para vocês? Se eu só tirar a câmera aqui, o que que a gente tinha falado para vocês? Então, a gente tinha visto, por exemplo, a situação, né, que eu fiz um while. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um while, eu pus que ele é verdadeiro, né? E lá dentro, o que que eu fiz? Eu, eu, eu entrei as variáveis, né? Por exemplo, alguma coisa aqui.
só para contextualizar onde a gente estava, tá? E aí, se a resposta era que ele saía, então a gente, e aqui dentro a gente pôs o quê? Uma estrutura repetitiva que ficou fazendo os cálculos, certo? Aí, para pôr essa estrutura repetitiva, o que que a gente fez? Nós pegamos e carregamos aqui, ó, uma biblioteca chamada Pandas, né? E a gente já tinha visto que carregava num pipe só para pegar o pi. E dentro dessa biblioteca Pandas, o que que a gente fez? Com ela, a gente criou aqui um DF, que era um data frames, né? Era um data frame. Aí, o que que a gente fez? A gente criou tá tentando autocompletar aqui, mas não é o que eu quero, tá? Então, ele criou um data frame, só que a gente criou um data frame em branco, e aqui a gente pôs o nome das colunas, que eram as variáveis que a gente queria. Aí, o que que a gente fez? Aqui dentro, a gente pôs o input para fazer a leitura das informações de acordo com o que a gente queria, transformava esses input em float, porque quando lia, ele vinha como string, aí colocava eles dentro de um dicionário, né? Então a gente punha, por exemplo, values igual a entre colchetes assim, e aí a gente fazia o quê? A gente pegava e ia fazendo o cálculo aqui, por exemplo, o primeiro que eu calculei foi o Reynolds. Aí eu punha Reynolds igual ao valor que eu calculei. Aqui em cima estava a fórmula. Depois eu fazia a mesma coisa para outra variável, para todas, né? Então tinha a chave, tinha o valor. Aí quando eu mandava ele salvar nesse data frame, aí ele ia criando linhas novas disso que estava salvo. Então a gente parou aí na aula passada, né? Que é exatamente esse esse código que esse código aqui, ó. Deixa eu pegar, abrir lá para a gente mostrar ele. Que realmente eu vou ter que mudar a resolução do monitor, ele não vai pegar ali. Que é esse código que parou de compartilhar. Não, não parou. Que era esse código aqui, ó. Então era esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Que era esse aqui, né? Então ele fazia os cálculos, aí o que que ele fazia? Ele jogava para dentro desse, igual a gente pôs para dentro do dicionário, tudo que foi calculado, e aí o que que a gente tinha? A gente tinha as coisas salvas. Então a gente parou por aqui, tá? Hoje eu vou fazer só uma coisa extra a essa parte que foi dada, que eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu calcular esse dicionário, vamos aqui considerar que eu pus tudo que eu quero calcular dentro desse arquivo aqui, ó. Então, esse arquivo Excel aqui, eu peguei esse arquivo Excel e ao invés de eu digitar lá o valor de quem? Do volume, da rotação, do NP, do ROI, do Mi, né? E aí depois eu ia calcular as outras informações. Então, a princípio, o que que eu fazia? Eu tinha que digitar isso aqui, ele pegava um float e ia o quê? Ia convertendo o que eu digitei no teclado e depois salvava para mim isso aí num arquivo, tá? Hoje eu vou fazer, ele vai ler esse arquivo que tem isso e vai fazer as contas e vai salvar para mim tudo. Então, só é a única coisa que eu vou falar hoje. Seria uma maneira diferente de automatizar. Porque você está fazendo lá algum projeto de alguma disciplina, por exemplo, calculando um trocador de calor, ou calculando alguma coisa, você põe já no arquivo todas as condições que você quer, porque aí você vê ele de forma detalhada, você não tem que pensar na hora, porque você já pensou na hora que você escreveu, depois ele faz de forma automática, tá? Então é isso que tem dentro desse arquivo. Então, se eu vir aqui agora, então, eu vou começar então a fazer considerando essa nova situação, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, eu abri do mesmo jeito. Agora, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu venho aqui nessa pastinha aqui do lado, e nessa pasta do lado,
eu vou arrastar para cá e salvar aquele arquivo aqui. Porque já que eu estou trabalhando nas nuvens, se eu pedir para ele executar alguma coisa, ele não vai achar esse arquivo. Tem comandos específicos que eu posso salvar ele no site, eu dou o endereço do site, ele pode buscar lá. Tem comando específico que ele abre uma janela com um mecanismo de busca para procurar, mas vamos fazer da forma mais simples possível, para a gente não perder muito tempo e para vocês saberem que é possível. Então, se eu pegar esse arquivo aqui agora, ó, e deixa eu pôr ele mais para cá, só para ficar mais fácil vocês verem. Aqui, vamos pegar ele, pôr ele lá em cima, no cantinho de lá, para não atrapalhar vocês verem. Então, se eu pegar esse arquivo e colocar ele aqui, ó, esse arquivo está salvo. Então, eu posso usar ele agora. Então, eu não preciso mais digitar aquelas informações todas, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Então, agora, ao invés de fazer desse jeito que a gente está fazendo aqui, eu vou ter que pôr aqui uma. Então, eu vou pôr uma linha extra depois dessa aqui, né? Eu vou escrever assim, ó. df é igual a pandas read Excel, tá? E, e aí, o que que eu vou pôr? Eu vou pôr o nome desse arquivo. Então, esse arquivo chama calcula motor, né? E aqui eu vou pedir para ele só mostrar o arquivo. Então, esse arquivo está aqui. Toda hora que eu quiser, eu posso clicar aqui e abrir para ver se ele está aqui e colocar mais coisas, né? Esses aqui, então, era só para mostrar o que que a gente estava fazendo, né? Então, aqui, o que que vai acontecer? Se eu executar agora esse código, você vê que ele tem aqui o quê? Os valores que estavam naquele arquivo que ele carregou. Agora eu já posso pegar aquela mesma estrutura que eu fiz e fazer igualzinho. Só que em vez de eu o quê? De eu estar pegando digitando lá digitando lá o volume, digitando NRPS, digitando NRPM, digitando RO, ele vai pegar isso aí de quem? Lá do arquivo lá dentro, tá? Então, essa que seria a diferença, tá? Então, agora que eu posso fazer uma coisa bastante semelhante. Por exemplo, eu posso vir aqui e, já que ele carregou esse DF aqui, eu posso vir aqui e falar assim, ó, que o número de linhas, rows é linha, né? E o número de colunas, ele é igual ao shape, né? Ao formato do arquivo, tá? Então, eu só vou. Esse arquivo aqui em particular, ele tem três linhas e 6 colunas. Não podia ter milhares de linhas, né? Agora aqui eu vou interar com o número de quê? O número de de linhas, né, que ele tem. Aqui ele já até autocompletou para mim, aí eu vou interar com o número de linhas, aí cada vez que ele for interar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que eu quisesse pegar o diâmetro, né? Então, vamos pegar o volume. Então, o volume, o volume, ele está dentro do DF. Então, o DF, dentro do DF, eu vou ter eu poderia pegar dessa forma, mas eu não quero fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte: volume igual a DF e log. Vamos ver se vai funcionar assim. Volume, vírgula I. Ou I, vírgula, volume. Acho que vai ser o contrário. Vamos ver se vai funcionar assim. Outra coisa, gente, o computador sempre tem razão. Você falou que você está errado, tá? Você não tem como muito você discutir com ele. Também não dá assim. Vou ver se eu ponho aqui o lock.
Eu tenho ele pronto aqui, ó. Vamos pegar lá só para a gente ganhar tempo. Não, esse aqui é o antigo. Lock. É lock. Em vez de lock e... Então, eu vou por lock, que é localização, e lock é quando só o índice, tá? Então, eu venho aqui, ponho lock e volume. Então, aqui ele vai pegando os volumes, né? Se eu tenho que pegar o volume, eu tenho que pegar o quê? O NP, o Rho, eu vou fazendo a mesma coisa. Então, o volume, o número de potência é o DF lock, aquela potência, ele está autocompletando para mim, fazendo coisas que não faz sentido, né? O Rho é o DF lock, a variável Rho, aí eu vou pondo aqui o quê? O nome de todas que eu quero. O Mi, a mesma coisa, né? O Mi, ele é o DF lock Mi, então, aqui eu consegui, então, aquele coisa que lá que não tem sentido, eu vou pagar ele, né? Aí eu peguei todas as informações. Aí o que que eu faço antes disso? Eu crio um data frame em branco com as colunas que eu quero salvar, né? E com as que se eu quero, se eu estou lendo esses valores, eu vou salvar eles também. Então, se vocês olharem lá no código que a gente fez, eu peguei aqui o que? O nome das colunas são todas essas: volume, reino, potência. Aí ele leu essas que a gente acabou de pôr aqui e na sequência, o que que fez? Ele calculou as outras que não tem. Aí depois daí em diante é igualzinho. Ele salvou na resposta o quê? Ele salvou nas respostas todas as colunas. Então ele criou um dicionário com todas as colunas e salvou todas as colunas. Então ele fez exatamente essa etapa que a gente está fazendo aqui. Primeiro ele recuperou as informações carregando um arquivo. Depois, o que que ele fez? Ele determinou quantas linhas que ele vai precisar usar, e aí ele fez uma estrutura de repetição, que é um for, puxando as informações de cada linha, porque esse elemento vai ser o elemento da linha. Aí depois, o que que ele fez? Ele fez os cálculos, né? Só que nesse caso aqui, ó, eu li as informações com o nome DF. Aí na hora que eu vou salvar num outro igualzinho, só que eu vou chamar de data agora. Porque se eu chamasse de DF, ele ia salvar em cima do outro, ele ia perder o outro e ia ficar em branco, tá? Ia dar. Então aqui o que ele fez foi exatamente o que a gente fez lá atrás, só que agora, ao invés de eu estar o quê? De eu estar digitando as coisas, ele está recuperando daquele arquivo que está aqui dentro, tá? Então, ele está recuperando esse arquivo que está aqui dentro. Então, é isso que tem aqui. Se vocês olharem, a gente mandar executar, né? E mandar executar isso tudo. Eu não pedi para mostrar nada, então ele não vai mostrar nada. Mas se eu escrever aqui data, que é o nome que eu pus nesse arquivo aqui, aí eu vou ver que ele fez tudo para mim, tá? Conforme aquele. Ele completou para mim aquele Excel. Só que esse Excel que ele completou não está salvo ainda. Então eu tenho que criar uma linha extra aqui, né? Para quê? Para pôr assim, ó, data to Excel, igualzinho a gente fez lá atrás, né? Calcula, aí põe um nome qualquer. Calcula motor resposta, por exemplo, né? Aí eu venho aqui, eu clico, aí se eu olhar aqui na pasta, ele agora tem um novo Excel que ele puxou as informações e completou elas para mim. E se eu vim aqui nos dois pontinhos e pedir para fazer o download, aí ele vai fazer o download desses cálculos aqui, ó, na minha área de trabalho, né? Então, se eu olhar aqui, eu vou ter aqui, então, cálculo motor resposta que eu não tinha, né? E aí eu vou ter todas as informações. Se não fosse de um motor, fosse de outro problema qualquer, ele faria do mesmo jeito, tá?
Então, aqui ele tem, no caso agora, tem só essas variáveis aqui que a gente pediu, mas podia ter muitas outras aí, tá? Então, a gente fez isso dessa forma, e às vezes, eu só tenho que tomar cuidado na hora que eu for executar isso daqui. Eu fechei, fechou. Deixa eu abrir de novo. Eu fechei ele. Mas tá, aqui tá fácil abrir no próprio. Eu tenho que tomar cuidado na hora que for fazer isso, de eu não esquecer de que vim aqui e carregar o quê? O arquivo para cá, tá? Arrastar ele para cá, porque toda vez que eu ligar, ele não vai estar aqui, porque eu que fiz isso daí, ele não vai estar aqui, tá? Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, tanto que ele está falando aqui, assegure que você salvou o arquivo em outro lugar, porque depois que eu desligar o computador, está nas nuvens, ele vai apagar aquela memória como se fosse algo temporário, tá? Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é o seguinte: na hora que eu for executar, eu tenho, por exemplo, a opção de reiniciar e o quê? E apagar a memória. Se eu, toda vez que eu for reexecutar, eu vou aqui executar tudo. Ou então, o que eu faço? Se eu apagar a memória, eu vou ter que repetir o procedimento, arrastar o arquivo aqui para dentro de novo, tá? Porque se eu escolher, por exemplo, reiniciar a sessão, que isso pode acontecer, por exemplo, eu fiz um monte de cálculo, tem alguma coisa pesada, está tendo um bug, às vezes se resolve dessa forma, ou então não está tendo conexão, problema de internet. Aí, se eu fizer isso, vai sumir daqui esse arquivo. Aí eu mando executar isso aqui, vai dar errado. Por quê? Porque ele não vai achar o arquivo. Ele está buscando na memória lá e não está lá, tá? Então, só esse cuidado que eu tenho que tomar. Eu mando executar aqui, ao invés de. Vamos ver se eu restart sessão e executar, vamos ver se vai dar um erro aqui. Aqui ele está falando isso porque ele está conectando o meu notebook. Até que restart executar, ele não perde. Mas se eu vir aqui e pôr disconnect e delete runtime, ele perde, tá? Então, dependendo do que eu clicar aqui, ele perde o arquivo que está aqui, tá bom? Então, é isso que eu ia falar hoje. Só essa parte aí de extra de computação, mostrando para vocês como que é possível o quê? Como que é possível eu usar, né,